Que a graça de Deus, o Pai, seja com todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas aqui presentes e que nos acompanham também à distância. Eu dizia no primeiro culto de hoje que tive uma dificuldade para chegar aqui, foi encontrar a gravata. Durante esses últimos tempos, particularmente eu quase que aposentei as gravatas, mas finalmente a encontrei. É um prazer muito grande poder estarmos reunidos no segundo momento na manhã de hoje em torno da palavra de Deus. E na verdade, como já dissera, ou como já dizia às 9 horas, decidi que nós refletiríamos sobre um texto que foi objeto de meditação neste púlpito há quase 5 anos atrás. E reli esse texto que sempre me foi muito precioso, mas tinha uma preocupação, havia um cuidado, que era o de que efetivamente reproduzisse aquilo que dissera 5 anos atrás, em 13 de novembro de 2016. Mas, queridos, quero dizer-lhes que percebi com veemência, com impacto, como é rica a palavra de Deus. Há um autor chamado José Tolentino Mendonça, tem um livro cujo título é A Leitura Infinita, e esse título reflete exatamente essa verdade. Aquilo que me veio ao coração lendo esse texto, não percebera da primeira vez, porque não sou mais o mesmo. As coisas mudaram, pelo menos parcialmente. Estou um pouco mais jovem do que há 5 anos atrás. As experiências que não tinha antes, hoje as tenho. Passei por momentos que antes não passara. Portanto, Deus nos interpela na situação e no momento em que estamos. E animado por essa vivência, que gostaria que acompanhassem comigo os versos 22 a 26 do capítulo 8 do Evangelho de Cristo segundo Marcos. Texto singular, só está no Evangelho de Marcos, e profundamente significativo em todos os tempos para o povo de Deus. Marcos 8, 22 a 26. Diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que nele tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? O que você vê? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Que Deus nos dê a graça de compreender a sua palavra. Amém. Não sei se perceberam, mas o texto que temos diante dos nossos olhos relata um evento ocorrido num pequeno povoado, numa pequena aldeia, junto ao mar da Galileia, que se chamava Betsaida. Mas Betsaida não era, ou não é conhecida biblicamente, eu diria com mais propriedade, não somente pelo milagre, pela ação, pela cura, ora considerada e relatada pelo Evangelho de Marcos,
Mas Betsaida figurou nos olhos de Jesus como um lugar de insensibilidade espiritual, um lugar de recalcitrância, de resistência à fé. Em Mateus capítulo 11, Betsaida está junto de Corazim e Cafarnaum, como lugares onde Jesus não fez aquilo que gostaria, por causa da incredulidade, da insensibilidade espiritual dos que ali habitavam, dos que ali viviam. Pois muito bem, queridos e queridas irmãos e irmãs e amigos e amigas que nos acompanham aqui ou à distância, é justamente naquele lugar marcado pela dureza de coração, pela insensibilidade espiritual, que dá-se algo muito significativo. Veja o verso 22 do capítulo 8. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. A primeira lição que percebi nesta segunda oportunidade, e não na primeira, 5 anos atrás, remeditando no texto, é de que nós precisamos muito de quem nos leve para frente. Nós precisamos muito de quem nos bote para cima. Observe que aquele era um lugar de insensibilidade, um lugar de incredulidade, um lugar avesso a Jesus e ao seu anúncio. Mas é ali que aparece um grupo de pessoas, algumas pessoas que ajudam aquele cego a chegar onde ele precisava. E quantas vezes nós precisamos de quem divida o fardo conosco, de quem nos fale de Deus, de quem nos infunda a esperança, de quem nos estenda a mão, de quem nos dê apoio, de quem nos dê uma palavra. E quantas outras, tantas vezes, nós precisamos fazer esse papel. Nós precisamos ser aquele que é a mão, aquele que dá a palavra, aquele que é o estímulo, aquele que é a ajuda. Dizia eu também no primeiro culto, que pensamos muito em cristianismo como compromisso, como responsabilidade, e é verdade. Mas cristianismo é também leveza, satisfação, fruição, experiência de paz e de gozo em Cristo. Precisamos de pessoas que nos levem, mas precisamos também de pessoas leves. Nós temos vivido tempos de ambientes muito tóxicos, muito pesados. Precisamos redescobrir essa leveza, essa suavidade a que Jesus nos chamou. Não foi ninguém senão Ele que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, inclusive sobrecarregados religiosamente, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. E também dizia eu que descanso aqui é uma palavra muito especial no original, porque na sua raiz está uma partícula que dá a ideia de para cima. Jesus nos chama para nos levantar, para nos colocar para cima, para nos fazer descansar, para dar-nos pausas que nos refrigerem, que nos animem, que nos revigorem. E nós precisamos ser também agentes dessa leveza do Evangelho. Evangelho não é peso, é graça. Evangelho é atividade, mas é também descanso. Evangelho é verdade, mas também é amor. Aprendi nesta segunda leitura que precisamos tanto de quem muitas vezes nos leve, e precisamos tanto de quem seja leve, e nós próprios precisamos fazer esses papéis. Mas percebo também que a relação de ajuda, aquele homem, aquele cego, foi conduzido por aquelas pessoas, mas imagino se ele tivesse recalcitrado, se ele tivesse se oposto. Quantas vezes
A maior dificuldade em ajudar é causada por aquele que está recebendo ajuda. Dizia eu também anteriormente, não vou dizer mais não, porque vocês já sabem, que 2 homens se perdem numa floresta e um encontra o outro com a lanterna na mão, achava que estava agora livre, que poderia encontrar o caminho de saída, e quando chega ao que estava com a lanterna, este o que trazia a lanterna estava cego. E aquele outro homem ficou profundamente decepcionado. Como é que tu, cego, estás com a lanterna na mão? E aquele homem disse: eu estou com a lanterna acesa. Sabia, não é, pela posição do botãozinho, não é para ver, mas é para ser visto. Quem precisa de ajuda precisa ser coadjuvante no processo de ajuda, co-protagonista. Jesus nos toma pela mão, pessoas nos pegam pela mão, mas é preciso que também a gente vá, que a gente se abra, sem obstinações encabidas, sem teimosias. A ajuda. Quem precisa de ajuda não pode estar na cartilha do tem que ser do meu jeito, no meu tempo, no meu lugar, do modo que eu determinar. Quando olho a conduta daquele ex-cego, de alguma maneira ela sugere para mim a característica da fé ideal, da fé que se fia na palavra, mas também da fé que lida com a imprevisibilidade. Ele não tinha a menor noção do que iria acontecer, do que Jesus lhe faria e do que também aconteceria com aquela condução de um grupo de pessoas. Mas ele é dócil, ele é sensível e ele participa ativamente do processo de ajuda. Quantas lições que não perceberam tempos atrás, mas quero destacar: precisamos viver o cristianismo de Cristo, uma redundância propositada, o cristianismo de responsabilidade, mas também de leveza, de suavidade. Mas há também uma outra palavra que me chama a atenção. Ele tomou o cego, aqui é Jesus, pela mão e o levou para fora do povoado. Por que Jesus leva o cego, o ex-cego, para fora do povoado? É possível imaginar que Jesus naquela hora não queria espetacularização do seu gesto, estava no meio de sua missão, não queria que nada, ou que uma propaganda indevida atrapalhasse. Mas o texto sugere também que houve um cuidado especial de Jesus com aquele homem, como? Conosco. Na minha geração, e creio que a moda ainda continua, às vezes uma maneira sutil de terminar o namoro é pedir um tempo. Já ouviu? Não precisa levantar a mão não. Namorado chega para namorado ou vice-versa, diz assim: eu acho que nós precisamos de um tempo. Uma maneira eufemística, elegante de dizer assim: vamos separar os nossos caminhos. Mas às vezes, na verdade, aquilo de que carecemos é de espaço, porque uma pessoa pode indevidamente sufocar a outra. Às vezes vivemos pressões que são impróprias, indevidas. E vejo o próprio Jesus dizendo da relevância de termos espaço. Não estou falando simplesmente de espaço físico. Lembro-me de uma vez, quando ainda era servidor do Tribunal de Contas do Estado, que o elevador parou completamente lotado. Não havia lugar nem mais para um pensamento. Que sensação desagradável. Eu queria um pouquinho mais de espaço. Mas muitas vezes o que nos falta é o espaço emocional, espiritual, para não gravitar em torno dos desejos, das emoções, das questões, do
dos desabafos, das cobranças do entorno, que às vezes não é saudável. Veja o que disse Jesus em João 6,15: percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Obter espaço é não submeter-se a pressões indevidas. Como que Jesus tira aquele homem do lugar da incredulidade, da insensibilidade? Jesus o liberta da pressão que poderia sofrer, conduzindo-o terna e firmemente pela mão. Não estou dizendo que às vezes um empurrãozinho não é bom, uma pressãozinha não é boa. Normalmente é ruim. Lembra-se de João 9, quando pressionam aquele também cego, ex-cego, que Jesus curou, a dizer que ele era pecador, e ele disse: se é pecador não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aquela pressão era ruim, era para aquele homem negar a sua experiência, sua vivência, a realidade de Deus na sua vida. Mas como foi boa a pressão dos mensageiros de Deus com Ló. Também dizia eu no primeiro culto que Ló era aquilo que meu pai chamava talvez de ser humano macio, aquele que é hora de sair de Sodoma, mas ele está maciamente, demoradamente se preparando. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões que lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Há pessoas que não raras vezes nos dão empurrões abençoados, assim como este aqui tão bem descrito. Mas a verdade é que Jesus considera que depois de experiências difíceis, ou não, até experiências venturosas na vida, precisamos de pausas, de espaço, para que efetivamente vivamos bem emocionalmente e espiritualmente, e a nossa fé desabroche como Deus quer que aconteça. Mas há uma terceira coisa que não percebi antes e percebi nesta segunda oportunidade. Naquela oportunidade disse que esse milagre era singular porque ele é gradual, é o único milagre que ocorre em duas etapas. Jesus toca duas vezes naquele homem. E isso não é por insuficiência da graça, o problema não era da graça, é do agraciado. Essa é a condição humana. Às vezes conosco as coisas funcionam assim, normalmente funcionam assim, gradualmente. Agora tem gente que insiste sempre no caminho mais longo. Já conheceu alguém assim? Tem gente que vai por um caminho mais curto, chega mais rápido, mas tem gente que sempre vai pelo caminho mais longo. Mas este fato revela este milagre grandioso de Deus nas nossas vidas. É o milagre do crescimento, do amadurecimento. Este é, sem dúvida, um relato muito especial. Jesus toca naquele homem, faz como que uma saliva e põe nos seus olhos e impõe as mãos. Alguns dizem que era um método comum, porque acreditava-se nas propriedades medicinais da saliva. Acho que é muito mais um ato simbólico. É como se ali Jesus evocasse o Gênesis e estivesse dizendo: olha, eu não só te curo, eu recrio você, eu te dou uma vida nova. Do mesmo modo que no Gênesis vemos Deus infundir o hálito de vida, o espírito vivente no homem, aqui há
um paralelo dessa realidade através do gesto simbólico de Jesus. Jesus dá de si, porque Jesus é a própria medicina, Jesus é a própria cura. E Jesus quer mudar tantas vezes o nosso modo de ver as pessoas e ver o mundo, porque uma visão perturbada significa uma vida perturbada. O que vês? O que estás vendo? Como estás vendo? Eu vejo homens como árvores. Homens não são coisas. Jesus muitas vezes nos quer livrar de uma visão distorcida, baseada em projeções, ilusões, confusões. Às vezes queremos enxergar o futuro em termos do nosso passado. É como, por exemplo, um corredor que por algum problema físico não pôde mais correr, mas acredita que só será feliz no futuro se voltar a correr. Mas não é assim. Deus cria o novo, Deus faz o diferente, o inesperado, o imprevisto, o imprevisível, o inusitado. Deus faz o inusitado às vezes. Não podemos deixar que Deus não trabalhe na nossa vida. Quantas vezes nós, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, em relação a nós mesmos, atravancamos o nosso caminho de paz, porque ficamos com ideias fixas. Lembrava eu também, hoje, de um fato que li tempos atrás, um homem paraquedista experiente, que saltou muitas vezes, mas ele era destro e sempre saltara com paraquedas para destro. Mas eis que uma vez não havia mais paraquedas para destro e lhe deram paraquedas para canhoto, onde a posição, que tinha a posição da cordinha diferente, não do lado direito, creio, mas do lado esquerdo. E há o registro histórico de que naquele salto, aquele homem morreu. O estresse, por alguma razão, a compreensão, a ideia fixa de que a cordinha era do lado direito, não conseguiu ser rompida. Quando investigaram a sua morte, perceberam que o lado direito estava arranhado. Tão pertinho a corda, no seu peito, do lado esquerdo. Mas a reprodução do passado dele, no seu presente e no seu futuro, obstaculizou aquele momento de salvação, de um salto tranquilo. Muitas vezes nós precisamos da conversão do olhar, isso eu disse naquela oportunidade. Mas a verdade, queridos, é que não nos esqueçamos, permitamos que de fato a graça de Deus nos conduza e nos transforme, ainda que lentamente. Sejamos pacientes. Eu não percebi naquela oportunidade, percebi nesta, que o processo do milagre alterna um momento de confusão e de clareza. Aquele homem não vê bem no começo, tem a coragem de dizer: eu estou vendo mal, sem esconderijos verbais, subterfúgios. Não, eu não estou vendo bem. Por que eu não estou vendo bem, Jesus? E peraí, que milagre é esse do Senhor? Alguns de nós teríamos feito isso, ou não? Mas aquele homem objetivamente diz: eu não estou vendo bem, eu vejo homens como árvores. Jesus toca nele de novo e ele diz: agora eu estou vendo distintamente. E o verbo no original grego do Novo Testamento é muito significativo, porque traduz a ideia de ver a distância diferenciadamente. A possibilidade de poder focar, de ver com especificidade e com distinção. E dizia eu que durante muito tempo achei que a grande característica da maturidade fosse a capacidade de esperar. É
uma característica importante. O maduro espera, o imaturo joga tudo para cima. Há um conflito no início da relação, mas o maduro diz: não, vamos caminhar, vamos resolver isso. Mas hoje percebo que talvez a grande característica da maturidade seja a diferenciação. Capacidade de separar as nossas emoções e pensamentos, de separar as nossas emoções e pensamentos e sentimentos também dos que estão à nossa volta. Como precisamos entender que o processo da ação de Deus na nossa vida, por ser essa a condição humana, não elimina transições, confusões, incertezas, inseguranças, mas Jesus está segurando na nossa mão. Eu quero concluir. Pensaram que eu iria até 1 hora, não é? 1 ou 2, né? Jesus diz algo muito estranho àquele homem: não volte para o povoado, não retorne pela aldeia. Por quê? Alguns comentaristas dizem que Jesus estava dizendo àquele homem: olha, há uma nova vida para você, não projete mais o passado. Eu fiquei a indagar, por que será que aquele homem viu homens como árvores? E depois pensei que talvez, porque as árvores fossem a grande referência da vida dele de cego, ele ficava debaixo das árvores, a esmolar, a mendigar. E depois, mesmo vendo, quando começa a ver, ele projeta o futuro nos moldes do passado. Mas aí, em contraposição, Jesus diz: não voltes para o povoado, não retornes pela aldeia. Como disse a quem entenda que Jesus estava dizendo, há uma nova proposta de vida, de relacionamento, há uma nova história à sua frente. Mas podemos pensar também que Jesus disse: não volte pelo povoado, porque Jesus precisava de tempo. E Jesus tinha a consciência disso, há o tempo certo para as coisas. Jesus precisava de tempo para concluir sua missão e não queria que nada fosse atrapalhado, atravancado. Mas aquele homem também precisava de tempo, precisava entrar no ritmo das coisas. E ritmo é uma coisa extremamente importante. Eu não quero aqui de maneira nenhuma aventurar-me no conceito, mas li que ritmo tem a ver com o movimento regular que existe na música, nas ondas, em tanta coisa. E entrar no ritmo às vezes não é fácil. Tem gente que tem uma dificuldade enorme. Dizia eu também no primeiro culto, que uma vez assistindo a um programa de auditório, vi uma pessoa, uma cena grotesca, curiosa. As pessoas estavam com as mãos para cima, fazendo assim, e todo mundo fazia para a esquerda, e só um do auditório fazia para a direita. Aí todo mundo fazia para a direita, e ele sozinho fazia para a esquerda. Entrar no ritmo das coisas de Deus é tão básico e ao mesmo tempo tão necessário. A ceia do Senhor nos chama, nos alerta, nos convoca para vermos tudo isso. E eu quero terminar, queridos, dizendo que nós somos chamados, primeiro, para sermos pessoas que levam os outros para frente, mas não sermos apenas pessoas que levam, mas que são levadas para Deus. E mais ainda, para sermos pessoas que experimentam e comunicam a leveza do Evangelho. Por que o Evangelho não é pesado? Porque Deus está agindo em nós. O Evangelho não é vivido de fora para dentro, é de dentro para fora.
Entendamos que a vida tem seus processos de alternância, mesmo quando Jesus vai segurando na nossa mão, sejamos pacientes. Há um momento de confusão, não vemos as coisas bem, não vemos as pessoas bem, mas veremos melhor. Arredemos as ideias fixas, lembremos com carinho que nós precisamos entrar, às vezes, no ritmo, naquele ritmo de Deus, para que a gente acerte o passo do jeito que Ele quer. Ninguém segue ninguém sem estar no ritmo daquele que vai à frente. Para seguir Jesus, a gente precisa ir no ritmo de Jesus. Se Ele para, a gente para. Se Ele anda, a gente anda. Em outras palavras, é preciso ter sensibilidade para essas coisas. Eu quero terminar fazendo-lhes uma pergunta. O que estão vendo? O que veem? Estamos vendo bem? Foi a pergunta que Jesus fez àquele homem. Deus nos ajude a ver da forma que Deus quer que nós vejamos as coisas, as pessoas, o mundo. Que Ele nos abençoe. Amém. A nossa hora está avançando, mas eu presumo que já tenham almoçado. Mas tudo isso que nós dissemos tem a ver com a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é de fato um chamado para que voltemos a estas coisas tão básicas e ao mesmo tempo tão fundamentais. Elas são tão relevantes na nossa vida. Mas antes da ceia, vai ser entregue hoje ou depois? Deixar para o final. Meus irmãos, a Escritura então nos diz que o Senhor Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos e disse que a repetisse. E o apóstolo Paulo dela fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Não é demais lembrar nesta oportunidade que nas comunidades paulinas a ceia do Senhor era precedida de uma festa chamada ágape. Por exageros, Paulo repreende a comunidade, mas não pela festa, não pela alegria, não pela celebração. Na verdade, a celebração da ceia então evoca este caráter de festa, de alegria, de satisfação de ser discípulo de Cristo.